O que é ser um herói? A pergunta é que todos têm uma resposta diferente para ela. Enquanto para uns ser herói é salvar pessoas, ou sempre estar presente, ou até outros significados, nesse mundo aqui, ser herói é punição. Aqui, quando uma pessoa é condenada a ser herói, não apenas eles são obrigados a lutar na linha de frente de batalha contra qualquer praga que apareça, mas toda vez que morrem, são ressuscitados. Só que com um problema. A cada ressurreição, eles perdem uma parte da sua memória. E quanto mais vezes morrem, mais vegetativos eles ficam, tirando a essência que eles antes tinham. E essas batalhas são longas de serem fáceis, elas são bem complicadas até. Todas têm um grau muito alto de habilidade e também de precisão, que se qualquer vacilo que você tiver, você vai morrer. E com isso a gente tem um ciclo. Todos que são condenados a serem heróis não querem morrer para não perder sua essência, só que ao mesmo tempo eles têm que se desviar da morte para não perder a sua essência. No começo da história, a gente se depara com Xylon. De início a gente não sabe quem realmente ele é, mas que já é possível perceber que, como ele, como também o seu parceiro de guerra, possuem uma marca no pescoço. Todos os heróis condenados possuem essa marca, que por sinal é muito mal vista por todos, tanto os cavaleiros como também pela própria população. Então mesmo que eles salvem pessoas, eles continuam sendo maltratados, além de sofrerem um altíssimo preconceito por conta dessa condenação. O protagonista quer impedir a sua morte a qualquer custo. Ele quer ter a sua essência. Ele se recusa a perder a memória dele, de quem realmente ele foi. Só que antes de uma missão, tanto Xylon como também o seu parceiro se deparam com uma caixa que foi roubada pelo seu próprio companheiro. De início não parece muita coisa, aliás, parece mais apenas um caixão com um corpo dentro, só que era muito mais do que isso. Dentro desse caixão se descobre que tem uma deusa. As deusas desse mundo têm o objetivo de dar poderes para os seus cavaleiros em batalha. O seu objetivo é ajudá-los e vice-versa. Porém, elas não são imortais. Qualquer deslize que é feito em batalha pode resultar na morte de um ou dos dois ao mesmo tempo. Por isso é necessário ter muito cuidado mesmo com um pacto com uma deusa. E quando se menos espera, a deusa que estava adormecida dentro desse caixão é despertada do seu sono e no meio de conversas a gente descobre que o protagonista odeia deusas. Mesmo elas tendo um poder absurdo de combate e que poderia muito ajudar ele a cumprir as suas ordens e vencer as guerras, ele continua detestando qualquer tipo de deusas. E aí vem a pergunta: por que o protagonista odeia tanto assim deusas? Bom, eu como seu narrador aqui, leve isso como um trauma misturado com vingança. É o máximo que eu poderia falar por hora. Depois de uma longa batalha, ambos se deparam com uma praga maior, que é necessário que ambos se juntem para detê-la. E com isso, ambos decidem fazer um pacto, mesmo com o protagonista odiando deusas, para aí sim derrotar a praga que estava ameaçando o mundo. E com isso, eles conseguem dar um fim nessa batalha de vez e vão seguindo juntos, superando outras grandes batalhas com outras grandes pragas, ao mesmo tempo que o protagonista vai superando o seu trauma contra deusas e descobrindo também quem está por trás das condenações de ser um herói. E com isso, essa é a sinopse. E o primeiro ponto que é bom a ser considerado aqui é sobre o próprio protagonista. Como está escrito na sinopse, ele não gosta de deusas, né? Tem um motivo mais fundo para isso, que eu não gostaria de entrar muito em detalhes, porque eu expandiria muito a questão do spoiler, né? Se é que me entendem, que é um ponto interessante que de fato dá um grau para a história e você entende de fato como que funciona melhor também essa questão dos pactos com as deusas e etc, e por aí vai. Só que o que me pegou desse protagonista em específico foi o fato dele ter um espírito de guerra muito forte. Mesmo que você sendo condenado a ser um herói, caso morra, é ressuscitado, porém com essa perda de memória, essa perda de essência, digamos assim, é justo até ele não querer morrer, mas é mais também pelas outras pessoas, porque isso vai evoluindo conforme a história for passando, para apenas seguir ordens que os cavaleiros, os superiores a eles dão, para algo como: vamos enfrentar o próximo inimigo que a gente tem aqui, vencer e salvar pessoas. E isso vai melhorando ao longo do tempo. E claro, por trás também a gente vai entendendo sobre a questão de ser um herói nesse mundo, que aí a gente entra na marcação que tem em volta do pescoço, porque nesse mundo aqui a pior condenação que você pode ter é ser um herói.
porque você não tem descanso. Você fica sempre na linha de frente, sempre vai em batalha e você não é recompensado por isso. Agradecimentos por isso. Pelo contrário, xingamentos, preconceitos e mais ordens ainda. Mais a questão da morte em si, que caso você morra, você ressuscite. Então, é uma punição extremamente pesada aqui, que não é dado a todos, já que essa questão de você ser condenado a um herói, por assim dizer, tem um limite. Não tem espaço para todos serem condenados a ser heróis. Apenas alguns, e é outro fator que também vai explicando ao longo da história. Agora, passando dessa questão da sinopse e personagens, a gente tem os pontos positivos da obra como um todo. Tem vários pontos. A sinopse em si, ela já é intrigante porque ela é contra aquela lei genérica que a gente sempre tem, né? De que heróis vão salvar o mundo, vão ajudar pessoas, etc. Aqui, ajuda pessoas? Até ajuda. Mas o ponto é o oposto. Ele não é recompensado, ele não é aclamado. Se ele ajuda, pelo contrário, ele é criticado, ele sofre preconceito. Então aqui é uma condenação. Então só por esse fato já é um contrafluxo interessante. Além também da história ser intrigante. Você tem pontos chaves aqui que são ligados envolvendo as deusas, envolvendo o protagonista, envolvendo a questão de como que é realizado a ressurreição após a morte e consequências até mais a fundo do que é citado na própria sinopse. Então você tem esses tipos de balanças, digamos assim, que são positivos para chamar a atenção e dar impacto imediato. E esse impacto imediato é visto até na própria produção em si, porque vários animadores, aliás, não só animadores, mas uma boa parte da staff que estava na produção da primeira temporada de Mushoku Tensei estava aqui na produção de Sentenced to be a Hero. Então sim, é um ponto extremamente positivo e até o traço é um pouco parecido. Se você viu a primeira temporada de Mushoku Tensei, você vai ver semelhanças aqui, tanto que até o diretor auxiliou na produção também de Mushoku Tensei. Por mais que o estúdio, quando a gente olhe, alguns podem ficar com o pé atrás, só o fato dessa staff já dá um grau maior e uma tranquilidade maior, e foi exatamente isso que entregaram durante a temporada. Além também das cenas de impacto. Em minha visão, esse diretor acertou no storyboard lá de pegar cenas e colocar cenas de impacto no final dos episódios pra você ver o próximo. Que é aquele loop padrão, né, de entretenimento que a gente sempre conhece, né? E é muito importante citar isso porque, infelizmente, a gente tem vários animes que não tem isso. A gente não tem cenas de impacto ou cenas que dão ganchos para próximos episódios. É um episódio que termina de uma forma legal, mas não que deixa a gente com hype pro próximo episódio, entendeu? A não ser que você seja muito fã da história, ou já conheça a história, por aí vai. No meu caso aqui, que é a experiência que eu posso passar, eu não conhecia o material original, eu não sabia do material original, nem da história em si, eu sabia só da sinopse, e quando eu fui vendo os episódios, entendendo da história, vendo como que é a história, cada episódio tinha ali um bônus, digamos, terminava com hype pro próximo episódio, então eu sempre tava feliz pra lá, esperar o próximo episódio e ver o próximo episódio, entendeu? Até se você decidir fazer uma maratona, você vai sentir aquele gostinho de querer terminar, e aí quando você vê, você já acabou todos os episódios, entendeu? Então a conclusão é de que é um anime muito bom, eu achei muito bom, achei interessante, com cenas de impacto, uma produção muito boa, um protagonista que honestamente, eu gostei muito por conta das atitudes que ele toma em batalha. Toda vez que tem uma batalha eu posso confiar no protagonista, eu sei que ele não vai dar pra trás, entendeu? Ele não vai ficar extremamente pensativo, óbvio que ele tem trauma, ele vai tendo superações ao longo da história e isso vai evoluir ele como um protagonista, digamos assim, o que também é bom. Tantas histórias aí que a gente vê que o protagonista começa de um jeito e termina pior ou até do mesmo jeito, então aqui pelo menos tem esse benefício e em minha visão foi um bom benefício, foi uma boa adição pra obra. E eu não posso esquecer também, se você quiser comprar as mídias originais, tem o link aqui embaixo na descrição com vários volumes, pra caso você não tenha achado manualmente, certo? Com certeza esse daqui vai ser um dos candidatos pra melhores de 2026. Se não ele, quem seria?